Ó, nessa questão 3 diz assim, em um setor de indústria alimentícia, 5 máquinas permaneceram ligadas durante 10 horas para... Em seguida, cada máquina vai produzir 500 unidades por dia. Em um determinado dia, uma das máquinas foi paralisada por manutenção, não participando da produção diária, o que fez com que uma daquelas máquinas tivesse funcionamento um período maior tempo durante... Beleza. Então, veja, máquinas, horas por dia, né? E quantidade de salgadinhos, pacotes por hora, né? Pacotes por hora. Beleza? O que é que a gente sabe? A gente sabe que tem 5 máquinas e passaram a ser 4. A gente sabe que trabalham 10 horas por dia e agora vão ser X horas por dia, não é isso? E a gente sabe também que precisa fazer 500 pacotes por hora. Eu vou precisar de 500 pacotes por hora, não vai continuar a mesma produção? Beleza. Então, esse é nosso comportamento nessa nossa situação para descrever esse evento, não é isso? Se você quisesse fazer assim, por exemplo, 5 máquinas vão trabalhar quantas horas, quantos salgados eu consigo fazer. Então, eu posso pensar, né? Por exemplo, se você sabe que em uma hora uma máquina vai produzir 500 pacotes, 5 máquinas vai fazer 5 vezes isso. Então, em 10 horas, vai fazer 10 vezes isso que você achou, né? Você pode pensar sobre isso, tá certo? E para cá, para baixo, seria a mesma ideia. Você vai chegar nesse produto final. Então, você pode pensar sobre isso, né? Mas como a gente está trabalhando um pouquinho com a ideia de regra 3 composta, vamos pensar sobre ela. Então, o que que geralmente a gente faz? A gente pega a grandeza, que tem a variável, coloca ela em destaque. Então, vou colocar aqui para cima só como referencial. Então, 10 sobre x, repetir aqui, ó, 10 sobre x vai ser igual. Quando a gente analisa, o que é que eu vou pensar? Se eu tenho mais máquinas, veja, não é o que vai acontecer, né? Não é o que ia acontecer com essa quantidade ou não. Eu estou analisando as grandezas. Suas máquinas, né? Se você tem mais máquinas, você não precisa que elas trabalhem tantas horas por dia. Se você tem menos máquinas, você precisa que elas trabalhem mais para ter aquele rendimento no dia. Então, é uma relação inversamente. Então, se a relação é inversa, a gente vai inverter os dois elementos. Ficaria 4 por 5. Tranquilo? O que mais? Aqui, nessa parte dos pacotes por hora, não vai influenciar, na verdade, né? Como é 500 e 500, isso não ia atrapalhar o nosso cálculo. Então, o que é que eu poderia pensar? Já colocar direto aqui, 500 por 500. Beleza? Mas só para análise da gente também, né? Se a gente precisa produzir mais pacotes por hora, né? Então, o que é que a gente vai pensar? Mais pacotes por hora, eu preciso, né? Quando a gente fosse analisar mais horas por dia, não, né? Veja, se eu trabalhar mais horas por dia, né? Como se fosse uma média, né? Você vai ter menos pacotes por dia, né? Então, se você trabalhar mais, você está produzindo menos, né? Como se fosse uma média. Aqui, como não ia atrapalhar, né? Não ia precisar fazer isso, né? Mas que quem vai cortar, ó, um sobre o outro e vai fazer só a conta entre os dois elementos. Aí vê, ficou só 10 sobre x e 4 sobre 5. Mas pode fazer meio pelos extremos, né? Então ficaria 4x vai ser igual a 50. X vai ser 50 sobre 4. Metade é 25 sobre 2. Metade é 12,5. Beleza? Quer dizer o quê? Que são 12 horas e 30 minutos. Tranquilo? Então, gabarito aqui na letra D de dado. Tranquilo?